Olá, hoje nós vamos falar sobre a globalização hegemônica e o pós-consenso de Washington. Para a grande maioria dos autores, só há um tipo de globalização, a capitalista neoliberal. Mas hoje nós vamos começar tratando de dois tipos, a globalização hegemônica e a não hegemônica. A globalização não hegemônica ela é bastante dividida. Ela é bem diversificada em relação às suas ações de resistência contra a injustiça social em diversas áreas. Cada iniciativa, ela se desenvolve e surge dependendo de cada contexto, cada horizonte, cada necessidade, seja individual ou coletiva. A globalização hegemônica, tem a ideia de um polo dominante sobre os demais. Podemos identificar uma série de características nos quais o próprio texto, a globalização e as ciências sociais, ele cita, como, por exemplo, o princípio do mercado sobre o princípio do Estado, ou o proletariado em relação com a burguesia, que no caso ele cita como a subordinação dos interesses do trabalho aos interesses do capital, e diversas outras, nos quais ele faz questão de deixar claro que não é generalizado, ou seja, não é aplicado em todos os lugares, pois cada um tem uma forma, tem uma historicidade, uma constituição diferente, uma sociedade que se desenvolve de acordo com as suas necessidades. Logo, nós podemos utilizar como argumento para justificar a seguinte afirmação: não existe somente o capitalismo. Nós podemos dividir o capitalismo de quatro formas: o capitalismo social-democrático, o capitalismo mesocorporativo e o capitalismo mercantil, e, finalmente, o capitalismo estatal. O capitalismo mercantil ou pré-capitalismo tem a sua principal instituição, o mercado, e as insuficiências são supridas por agências de regulação. O interesse individual, a competição e as relações sociais entre mercado e trabalho são reguladas pelo direito privado. Toda a prioridade é dada a avanços tecnológicos. O capitalismo mesocorporativo japonês é liderado pela grande empresa. É na mesma onde obtém ajustamentos econômicos através dos bancos que detém e da rede de empresas afiliadas que controlam e a regulação pública que atua em estreita coordenação com as grandes empresas. O capitalismo social-democrático vai ter compromissos mutuamente vantajosos que garante a compatibilidade entre ganhos e competitividade. As suas principais características são ganhos salariais, melhoria do nível de vida, alto investimento em educação, que promove a qualificação como resposta ao aumento da competitividade e minimização das desigualdades sociais. O capitalismo estatal é a junção do capitalismo social com o capitalismo mercantil. Assenta na centralidade da intervenção estatal como princípio de coordenação em face de fraqueza da ideologia do mercado e das organizações sociais. As suas principais características são fraca formação profissional, mercado de trabalho altamente regulado e investigação científica pública com deficientes articulações com o setor privado. O capitalismo Os capitalismos citados geram uma globalização econômica hegemônica. Essa globalização gera uma interação entre os países, seja cultural, seja econômica e até mesmo política em alguns casos. Nesta globalização, a propriedade dada aos mercados financeiros bloqueia a distribuição de rendimento e exige a redução de despesas públicas em matéria social. O papel redistribuído das políticas sociais descresce, aumentando a desigualdade, que são considerados efeitos inevitáveis para a propriedade econômica. Podem ser minoradas por medidas compensatórias, desde que as mesmas não perturbem o funcionamento do mecanismo. Este é o perfil da globalização hegemônica sobre a vida econômica e política. É possível percebê-la em escalas de análise. Ao nível da grande escala, a hegemonia é dificilmente detectável. Já ao nível da pequena escala, são visíveis grandes tendências globalizantes, a tal ponto que a diferenciação nacional ou regional do seu impacto e as resistências que lhe são oferecidas são negligenciadas. É ao nível da escala média que se torna possível identificar fenômenos globais hegemônicos. A escolha das escalas são cruciais e podem ser determinadas por razões analíticas como por razões de estratégia políticas.
ou as duas juntas. Para visualizar os conflitos entre os grandes motores do capitalismo global, tem-se considerado uma análise que distingue três grandes blocos regionais interligados por múltiplas interdependências e rivalidades: o bloco americano, a União Europeia e o Japão. A escala média de análise é aquela que permite esclarecer os conflitos e as lutas sociais que se travam às escalas mundiais. É ela também que permite ver as fraturas no seio da hegemonia, e as mesmas são ponto de entrada para as lutas sociais de orientação anticapitalista. Ao longo do século XX, os estados centrais criaram políticas públicas para proteger a sua população. Assim se deu a criação de um Estado providência liberal, que se caracteriza por um baixo nível de desmercadorização, proteção pública seletiva e residual dirigida às classes de menores rendimentos e entre outros. Estados como esses são encontrados nos Estados Unidos e na Inglaterra.